Olá, minhas lindas, minhas amadas, mulheres vitoriosas, mulheres referências. Eu já quero acreditar que esse final de semana para você foi um final de semana de vitória, né? Sabemos que para vir a vitória, muitas das vezes a gente passa por muitas lutas, muitas adversidades. Hoje é um dia que o Senhor está nos colocando de pé, né? Erguidas em clamor. Vocês que conhecem essa frase, vocês que conhecem esse tema, sabem que tem dias que são difíceis. São dias que às vezes você pensa assim, eu não vou conseguir levantar, não vou conseguir me colocar de pé. Mas nessa tarde eu quero passar aqui para decretar toda falência do inferno, toda sorte de bênção sobre a sua vida, que toda obra contrária, tudo aquilo que foi projetado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus projetos, sobre os seus propósitos, venham ser aniquilados em nome de Jesus, né? Gente, eu tô passando aqui correndo, porque eu já estava aqui me preparando para compartilhar com vocês essa passagem e a gente vê o quanto é difícil, né? Nós temos um momento, o nosso devocional com o Senhor. Eu estava aqui já me preparando, me colocando aqui, né? As palavras a qual o Espírito Santo Deus vai ministrar aos nossos corações. E eu recebi uma ligação, agora eu vou precisar sair para atender uma cliente. Mas louvado seja o nome do Senhor, que isso não pode nos parar. Nada pode parar aquilo que Deus tem preparado para nossas vidas. E eu não sei como foi o seu final de semana, mas eu quero acreditar que toda dificuldade que está te impedindo de se colocar de pé, de fazer aquilo que Ele tem determinado sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus, orando, clamando o Senhor, eu creio que a vitória já é nossa, em nome de Jesus. Gente, eu quero compartilhar com vocês aqui o livro de Esté, capítulo 4, que fala acerca da consternação e tristeza dos judeus. Gente, Mardoqueu foi um homem judeu, um homem que não se inclinou para o outro homem, e com isso ele incitou a ira em Amã, porque ele não se inclinava, ele não se prostrava diante dele. E Amã se encheu de furor. Quantas das vezes você vê pessoas se levantarem porque você não tem cedido à vontade do inimigo? Quantas das vezes você tem visto que pessoas não têm contribuído com a sua caminhada, com aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, porque ainda não conhecem esse Deus vivo que você tem servido? E foi isso que aconteceu com a vida de Mardoqueu. Ele se encontrou perseguido, né? E os olhos de Amã se encheu de furor. Porém, seus olhos teve um pouco a pôr as mãos sobre Mardoqueu. Tem pessoas que, se elas pudessem, elas te esganavam, elas te esmagavam, porque você não tem cedido à vontade do nosso adversário, né? E foi isso que aconteceu com Mardoqueu. E com isso Amã havia declarado, porque ele havia declarado o povo de Mardoqueu, Amã procurou destruir todos os judeus que haviam em todo o reino de Assuero e todo o povo de Mardoqueu. Então foi feito ali, uma tramóia para tentar matar o povo judeu, o povo que adora a Deus, o povo de Deus, né? Muitas das vezes eles não têm adorado ao Senhor como eles deveriam adorar, mas foi o povo separado, o povo preparado para adorar o Senhor. Independente deles serem hoje adoradores, verdadeiros adoradores ou não, mas é o povo que foi escolhido e separado para o Senhor, né? E aqui eu quero ler com vocês o capítulo 4, que diz assim: quando Mardoqueu soube tudo que se havia passado, rasgou as suas vestes, e vestindo-se de pano de saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande amargo o clamor. Quantas das vezes você tem se colocado em ato de humilhação? Você tem buscado se quebrantar? Você tem se colocado ali, tô aqui, o que tá faltando? Tô aqui para te ajudar. Tô aqui em humilhação. E aquela pessoa, muitas das vezes, ela não quer ceder. E aí foi aonde Mardoqueu, ele buscou como estratégia chamar a atenção, se colocar naquela posição ali de humilhação diante da porta do rei. Porque na realidade ninguém podia
vestido de pano de saco, podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias, aonde havia a palavra do rei e a lei chegavam, havia entre os judeus grande luto. Aonde chegava aquele decreto, aonde chegava aquela sentença, havia um grande luto. Os judeus se encontravam tristes, se encontravam desesperançosos. O que hoje tem trago desesperança à sua vida, ao seu coração? É aquele filho que não tem buscado obedecer? É aquele filho que está lá preso por desobediência? É aquele marido que está aí largado nas drogas, nos vícios, porque não quer obedecer à palavra de Deus, não quer andar dignamente, não quer correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos? Tudo isso por frustrações, por não ter encontrado forças. E aquele povo se encontrava em desespero. E isso não é diferente com muitas vidas hoje. Mas eu quero dizer que Mardoqueu, ele se colocou com panos de cinza, colocou-se com sacos de cinza e saiu pelo meio daquela cidade clamando em grande clamor. E diz assim: com isso, os judeus jejuavam e choravam e lamentavam. E muitos estavam deitados em panos de saco em cinza. Muitos estavam. Aqui em destaque foi Mardoqueu que se colocou com panos de saco com cinza. Mas Mardoqueu não estava sozinho. Saiba que existe alguém que está com você. Existe alguém que está aí te ajudando, orando, clamando, chorando junto com você, que é o nosso Deus. Primeiramente, Deus coloca pessoas, Deus coloca homens, Deus coloca mulheres de Deus para estar nos ajudando em oração, para estar nos apoiando com palavras de incentivo, com palavras de bênção, com palavras de vitória. Mas saiba que você não está só nessa guerra, você não está só nessa batalha. E diz assim: então vieram as moças de Esté e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com o que a rainha muito se doeu. Então não fique você na zona de conforto enquanto aquele que está lá, vestido com panos de saco, com saco de cinza, porque não tem visto mais esperança. E a esperança desse tem sido se colocar em humilhação, tem sido se colocar em clamar, em orar, em chorar, em jejuar. E é por isso que eu estou aqui nessa tarde, para dizer para você que por mais que você esteja nessas condições, orando, que você que está hoje aí num lugar mais favorável, como a rainha Esté estava, mas ela estava lá porque Deus tinha um propósito para com a vida dela, e isso não é diferente para com a sua vida. Então você, se você está numa condição de destaque, se compadeça do seu próximo, se compadeça daquela que está precisando da sua ajuda, da sua oração, da sua intercessão. E a rainha Esté se doeu muito com aquela situação, porque Mardoqueu era como fosse um seu pai, né? Mardoqueu era seu tio, que foi ali que encaminhou ela para ela estar naquela condição que ela estava naquele momento. E diz assim: e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhes o seu cilício, porém ele não aceitou. Mardoqueu, ele não queria abrir mão de estar ali intercedendo por aquele povo. Então Esté chamou a Rataque, um dos eunucos do rei, este tinha posto na presença dela, e lhe deu os mandados para Mardoqueu, para saber o que era aquilo e para quê. Gente, o que eu quero concluir nessa tarde? Você está numa posição favorável, mas não esqueça que Deus, ele tem um propósito a se cumprir na sua vida, que está lá no versículo 14, que era o propósito de Esté, que diz assim: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. O socorro e livramento, ele vai vir. Mas tu e a tua casa e teu pai perecereis, e quem sabe para tal tempo como este chegará a este reino. Então disse Esté que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se achegarem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças assim jejuareis.
e assim irei ter com o rei, e ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereça eu. O que você pode entender? Estela se colocou ali, na frente de batalha. Estela se colocou para buscar pelo seu povo. E ela se colocou ali, que segundo a lei, que se alguém tivesse que perecer, ela pereceria. Mas ela pediu reforço, ela pediu oração, ela pediu intercessão. E eu quero nessa manhã, eu quero clamar a Deus e quero pedir a vocês que vocês estejam aí intercedendo pela minha vida, intercedendo umas pelas outras, pela sua pastora, pela missionária, pela aquela irmã que Deus tem usado para estar te dando uma palavra de ânimo, de incentivo. Ore por essas vidas também, que vocês se coloquem também para estar intercedendo, que nós muitas das vezes nós só queremos receber, né? Queremos ficar na zona de conforto, mas lembre que se tem alguém que se vestiu de panos de saco, de cinza, para estar orando e intercedendo em favor à sua vida, em favor à sua família. Então não se coloque na retaguarda, venha para frente de batalha, porque Deus ele te chamou como uma mulher mais do que vitoriosa. Amém? Beijos, minhas lindas. Tenham uma semana abençoada aí. Hoje nós estamos iniciando uma semana para a glória de Deus.